Nós estamos em uma série de ministrações falando sobre circular os alvos, né, já está aqui no cantinho aqui, e o texto base que nós estamos estudando no transcorrer das quintas-feiras estava lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23. Hoje eu vou dar uma escapadinha. Por quê? Estamos praticamente no final do ano, né? No meio da penúltima semana, quinta-feira que vem, o último culto de quinta, e não é nada anormal as pessoas fazerem pequenos votos, pequenos planos, né? Falar, o ano que vem eu vou fazer uma dieta, eu vou ficar magro, vou ficar mais sarado, vou para academia e vou virar um maromba, hein, Vanderlei? Vou ficar bombado, vou ficar fortão. Outros podem dizer, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma aula de canto, vou entrar no seminário, vou vir todos os sábados do Carisma sem nenhuma falta, estarei, aleluia, vou estar ali presente, vou estudar, enfim, nós fazemos os mais diversos votos, e as nossas ministrações estão com essa relação dos alvos, circular os alvos, os nossos targets, os nossos objetivos. A questão é que quando eu ou você fazemos esse tipo, não existe nada de errado nisso, em você fazer uma promessa para você mesmo, só que a questão é que elas são muito pessoais, elas envolvem muito o seu eu, o meu eu, e muitas vezes eu não olho para o lado, eu não observo que às vezes os objetivos, eles, principalmente na vida do cristão, eles têm que ter muito, mas muito a ver com quem está do meu lado. Por quê? Porque se eu faço para mim, eu tenho que olhar, porque eu tenho que amá-lo como eu amo a mim mesmo. Então eu quero ser um pouco mais profundo, quero levá-los a um outro nível de reflexão relacionado a circular os alvos. Nós temos o nosso papelzinho, quem não pegou depois, aí tem nas cadeiras, né, para circular aí os seus alvos, mas eu quero que você faça uma reflexão e vá muito mais a fundo do que nós temos escrito aqui. Eu quero que você reflita exatamente, não foi nada combinado, tá? Mas exatamente na letra do nosso último hino. Verdade, eu estava ali, e é um hino que particularmente eu gosto muito da versão em inglês dele também, que é muito profunda, o Riverside. E esse hino, ele traz algo que tem que ser o seu objetivo e meu objetivo. Sabe qual que é teu objetivo e meu objetivo? É saber que eu vou morar com Jesus na eternidade, aleluia. Eu não precisava mais nem pregar aqui, eu podia pegar a palavra, vamos embora, porque é isso que tem que ser o seu verdadeiro objetivo, o teu verdadeiro alvo para 2023, final de 2022, início de 2023 e meses seguintes. É se preparar a cada manhã para estar na presença do Senhor no grande dia, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E sabe o que vai ser mais legal, Vanderlei? É que Ele vai falar, vinde benditos do meu Pai, entra aqui, senta na mesa e vem cear comigo, aleluias. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, nós leremos o verso de número 1 até o verso 5. Então vamos lá, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, o que mais, gente? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí deu para achar? Todo mundo encontrou aí? Está mais ou menos ali, no meio quase o finalzinho, né? Do Novo Testamento. Capítulo de número 2, eu pretendo ser breve hoje, versos de número 1 até o verso de número 5. Nós vamos fazer uma exposição sobre esses versículos. Todos encontraram? Diz um amém aí, bem forte, bem pentecostal. Aleluia. Diz assim, porque quero que saibais, quão grande combate tenham por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. E em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E vos digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto corpo, contudo em espírito estou convosco,
regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu quero orar com você mais uma vez, você não precisa levantar. Senhor, Pai, venha falar conosco, Deus. A tua voz é perfeita, como diz o cântico, refrigera a alma. É mais desejável que toda a riqueza debaixo do céu. Nós entregamos o nosso louvor a Ti, ó Deus. Temos ciência que Ele subiu ao Teu trono de graça como um cheiro suave, agradável, como um sacrifício vivo a Ti, ó Deus. Então eu peço, Senhor, fala conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluias. Esse ano, no dia 31 de outubro, nós comemoramos 505 anos, se não me falha a memória, da Reforma Protestante. Foi quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na igreja de Westminster, de Wittenberg, Westminster é o nome do seminário, desculpa. Ele foi lá e colocou as suas teses. Tem muita gente que fala, não, que Lutero foi lá para resolver no braço, mas não. A porta lá da igreja, quando eles faziam isso, era como se fosse o YouTube não, como é que aqueles negócios, Facebook, Instagram, você vai lá e coloca a sua opinião, e aí chamava a pessoa para o debate, mas era como se fosse uma rede social à porta da igreja. E ele foi lá e colocou, então não foi uma afronta, ele não quis levar uma com a igreja de Roma, nada disso, era como se chamasse para um debate. E dentre desse debate ao qual ele chamou, Lutero chamou, ele era um monge, ele chama os outros monges para a conversa, estavam os 5 solas, os 5 somentes da fé reformada, da fé protestante reformada, e dentre eles estava lá os solos Christus. Por que ele fez isso? Solos Christus é somente Cristo. O que estava acontecendo? A ideia da teologia romana, lá do século XVI, que é da época que nós estamos falando aqui, ela trazia mediadores, pessoas que iriam fazer algo a mais, juntamente com Cristo. Então vamos supor, ter Cristo é legal? Ter Cristo é da hora, mas se tiver mais uma coisa vai ficar melhor ainda. Então imagina, Gabriel, você fala, eu gosto de Jesus, mas esse irmão que está aqui do meu lado, eu não sei se é o nome, por isso que eu vou dizer. Qual? O Guilherme está aqui do meu lado, estando o Guilherme do meu lado, a coisa vai ficar melhor. Ou seja, tirando a suficiência de Cristo, Guilherme. Então Cristo não era somente suficiente, Cristo estava lá, beleza, legal, mas eu preciso de algo mais, e é daí que começa a venda das indulgências. Só fazendo um panorama histórico aqui, começa a venda das indulgências, porque precisava levantar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano, na região da Itália, lá perto, próximo a Roma. Então, existia tudo isso, mas visando um outro lado, tirando a suficiência de Cristo, ou seja, Cristo não servia mais para ver o seu próprio umbigo, vamos por assim dizer. E aí nós temos a indulgência, e o interessante é que era uma coisa que é muito atual, é que eles diziam assim, se você investe no reino, Deus te abençoa. Muito parecido com o que nós vemos hoje. Por quê? Porque as pessoas querem ver esse investimento não para a glória de Deus. Eles querem ver esse investimento para encher seu próprio bolso. Quantas igrejas que se dizem irmãs da igreja de Cristo e têm feito isso? Eu sei que depois se assiste, vai ser alvo de pedrada aí. Mas antes que me crucifixe, isso é Bíblia. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós trazemos à casa do Senhor a oferta, o dízimo, não é porque você está esperando que Deus vai te abençoar, é porque você é crente e está cumprindo uma ordenança bíblica. Se você faz dessa maneira, estou trazendo aqui porque, sabe a barganha com o Jeová? Aí Deus vai me abençoar daquele jeitinho. Tudo acabado, não faz isso não. Não faz isso. Não faz isso. Se você fez hoje, pede de volta. Estou falando a verdade. Não me crucifica não, isso é Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus busca quem o adore em espírito e em verdade. Independente de fazer barganha, Ele quer servos fiéis. Porque senão não vai cantar o hino do outro lado do Rio Azul. Vocês estão entendendo? Então era isso que a reforma protestante bateu contra. E que nós batemos contra hoje. Solos Christus. Somente Cristo é suficiente para as nossas vidas. E o que estava acontecendo lá em Colossos? Entrando aqui dentro do nosso contexto bíblico.
A igreja de Colossos, ela estava padecendo por heresias. Estavam entrando vãs filosofias. Você, ao estudar, olhar a carta aos Colossenses, você vai perceber que Paulo toda hora está batendo ali contra vãs filosofias, contra heresias que estão sendo pregadas dentro da igreja, e esse era o contexto, ou seja, um dos motivos era que estavam falando, falsos ensinadores estavam falando que a igreja não precisava somente de Cristo, ela precisava de algo mais, talvez de outros irmãos, de ofertas generosas, enfim, de templos glamurosos, nada contra, mas Cristo tinha sido deixado de ser suficiente. Então, é isso que nós temos dentro desse contexto, e Paulo estava preso. Paulo não tinha fundado esta igreja, ele nem conhecia, ele até diz aqui no texto que nós lemos, que pessoas que não o viram, ele fala tanto da igreja de Colossos, quanto da igreja de Laodiceia. E até, não sei se vocês sabem, existia uma carta para a igreja de Laodiceia. Nós não temos acesso a essa carta se perdeu, tá? Mas existia a carta, até no final do livro de Colossos, aqui da epístola de Colossenses, ele fala assim, olha, troquem as cartas entre vocês, para que sejam edificados. Então existia uma outra carta, de uma igreja que Paulo não fundou. O que aparece aqui, é que Colossenses estava sofrendo com um perigo, e esse perigo era colocar algo a mais em Cristo. Só que aquele negócio, né, gente? Cristo, ele é suficiente por si só. Se você quer um jeitinho, quer dar uma escapadinha, quer colocar algo a mais, não tem Cristo. Se não tem Cristo, não tem salvação. Se não tem salvação, você está perdendo o seu tempo aqui na terra. Porque seu destino vai ser um inferno. Então não coloca nada mais em Cristo. Aceite-o da forma que Ele é. Pelo que Ele é. E sabe o que eu vou falar para você? Que Cristo é tudo. É tudo para mim. E vai ser tudo para você também. Vamos seguindo. Aqui nós vemos Paulo trazendo um interesse, um zelo por Cristo. E aí você para perguntar, o que é esse zelo pela figura de Jesus? Jesus já não era tudo, já não tinha passado. Nós estamos aqui com aproximadamente 60, 70 anos, 30 anos após a morte de Cristo. Então é muito recente, em história isso é muito recente, era uma coisa muito próxima. Então peraí, por que Paulo está zelando por uma coisa que teoricamente é muito, muito simples, muito tranquila? Por que Paulo está fazendo isso? Dá uma olhada. Paulo não conhecia essa igreja, ele veio a conhecer através de Epáfras, que foi visitá-lo. Epáfras, ele caminhou aproximadamente 1.500 quilômetros, lá de Colossos até Roma, para visitar Paulo. Imagina, né? E naquela época não tinha avião não, gente, era, né, na caminhada mesmo, ali andando no burrinho, a pé por muitas vezes, enfim. E aí ele fica sabendo do que está acontecendo na igreja. E aí Paulo, de uma maneira bem interessante, ele fala que está lutando por esses irmãos. Isso me traz à memória aquela ideia de você sofrer por quem você não conhece. O seu amor por pessoas que você não sabe nem quem é. Então, talvez esse possa ser um objetivo, um alvo para você nessa noite. Orar por aquele que você não sabe nem quem é, mas que precisa da graça de Deus como você e eu precisamos. O mundo jaz no maligno, ele está em trevas. E ele precisa de homens e mulheres que levem a luz. Porque o próprio Senhor disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Para que serve a luz, senão para iluminar aquele que está perdido em trevas? Para que serve o sal, senão para trazer sabor, para trazer um novo estilo de vida para aqueles que estão perdidos lá? Essa incumbência é minha e sua. E Paulo fala de uma grande luta. Versículo de número 1 aqui, ó. Saibais com grande combate eu tenho por vós. A palavra em grego para luta, para combate aqui, é agonia, agona, que é da onde vem o nosso termo agonia. E agonia vem aquela ideia de esforço, de sofrimento. Olha só que interessante, Paulo está
sofrendo, agonizando por pessoas que ele não conhece, por pessoas que nunca ouviram, que não sabem nem quem ele é, e ele está lá falando: não, eu estou agonizando, estou lutando, estou batalhando por vocês. Sabe por quê? Paulo, é interessante que ele não sofre pela igreja porque ele ama a igreja. Muitas vezes você fala assim: eu amo a rocha. Eu já falei isso. Eu amo a rocha, eu amo a Assembleia de Deus, eu amo a igreja. Paulo não era por causa, somente por isso. Olha só que interessante, ele direciona, ele dá nome, ele ama as pessoas. E as pessoas não são só esse corpo que você conhece, que está aí do seu lado, que você fala: esse aqui é meu brother, olha o Guilherme aí, Guilherme é meu mano. É muito fácil amar o Guilherme, é muito simples, porque o Guilherme está do seu lado. Mas e mostrar amor por quem você não conhece? E aquele cara que você nunca viu, mas você ora por ele? Um pastor presbiteriano, pastor Heber Campos Júnior, foi capelão do Mackenzie, filho do pastor Heber Campos, que é um dos grandes nomes da teologia brasileira. Ele falava assim, que aprendeu com o pai dele a orar por quem nem existe. Interessante, né? Verdade. Ele falou que o pai dele falou assim para ele: olha, eu orei por você antes de você nascer. Eu era jovem, já orava pelos filhos que eu teria. Pedi a Deus para que fossem filhos abençoados. Aí ele falou que ele aprendeu com o pai dele a orar pela namorada que ele nem tinha. Aleluia. Mas ele, olha só que interessante a fala dele. Ele não orava pedindo: Deus me prepara. Ele falava: Deus, obrigado por essa pessoa abençoada. Ore por o seu chefe que você nem conhece ainda, do seu futuro emprego. Senhor, que seja uma bênção. Ore pelo seu neto, que você nem sabe ainda quem vai ser. Vai falar: Senhor, que seja uma pessoa abençoada. E assim sucessivamente. Paulo fazia isso. Paulo fazia isso. Orou por quem ele não conhecia. Sabe por quê? Porque quando eu oro por quem eu não conheço, eu demonstro amor. Amor para aquelas pessoas. Nós vamos ver que tem mais atitudes, mas uma delas é clamar por essas vidas, é clamar por quem está lá fora. Então, quando eu oro por quem eu não conheço, eu estou mostrando amor. Uma outra coisa interessante é você se relacionar com quem você não conhece. Como assim? Cadê as mamães? Tem mamães aqui? Tem, né? As mamães aqui. Aí você vai na porta da escola buscar o filho. Não vou falar que essa mulher não, essa mulher é chata. O palavrão gospel, né? Essa abençoada. Toma cuidado, tá, gente? Toma aquela fechada no trânsito e fala: abençoado. É a intenção, tá, gente? Não é a palavra no i crua, viu? Cuidado. É porque tem crente que fala isso, né? Ele quer, dentro ele xinga, mas o que ele profere é abençoado. Toma cuidado. Atenta aí, viu? Porque chamar de abençoado lá no seu coração você está ofendendo. Cuidado, porque o pecado nasce aqui dentro. Mas seguindo, então, quando você está lá na escolinha, vai lá conversar com aquela pessoa. Sabe por quê? Você vai demonstrar amor pelo próximo. Você vai demonstrar amor por ela, porque ela precisa ouvir de Cristo. Ela precisa ouvir como você um dia precisou. Ela precisa vir aqui para a igreja. Sandro, mas ela é muito chata, eu não suporto. É que às vezes nós não olhamos para nós mesmos. Eu também sou chato para chuchu. E Deus me abençoou. E se eu, sendo chato, pecador, um mortal, um cara que peca todo dia e vive ali pedindo perdão, por que ele não vai ter misericórdia daquela pessoa que você não gosta? Porque quem não gosta é você, mas Jesus gosta dela. E Jesus quer ter ela ali. Então você tem que se relacionar com essas pessoas. Você precisa ser hospitaleiro. Você sabe o que é ser hospitaleiro? É fácil eu ir lá na casa do Vanderlei, chegar aí: Vanderlei, vamos, nós não comemos aquela pizza ainda, mas vamos comer uma pizza, tal, aquela coisa assim. Aí o Vanderlei fala: tranquilo, vamos lá, eu sou hospitaleiro. Ser hospitaleiro é você dar o que você tem de mais precioso. Ser hospitaleiro é você dar da sua intimidade, porém para quem você não conhece. O termo original de hospitalidade é exatamente essa. Por isso que vem o termo hospital, o médico que não te conhece e cuida de você.
Nós, como luz do mundo, sal da terra, nós temos que ser esse hospital. As pessoas estão doentes, elas estão precisando. E quem que vai pregar? Quem ouvirão, lá em Isaías, se não há quem pregue? Quem que vai pregar? Eu e você. Temos que ser hospitaleiro com essas pessoas, as pessoas que nós não conhecemos. E aí você pode parar e perguntar assim: por que Paulo nos exorta a isso? Qual que é o grande chavão, a grande preocupação? O que move Paulo a fazer tudo isso, a ter essa preocupação? O primeiro ponto é a preocupação com a glória de Cristo. Como nós falamos, Epáfras viajou até Roma, foi lá para pedir socorro para Paulo, porque a igreja estava bagunçada, as pessoas estavam confundindo alhos com bugalhos, só que Jesus não estava sendo o suficiente, estava sendo complicado, e aí Paulo se move. Por quê? Porque ele percebe que existem pessoas necessitadas. Hoje em dia, nós temos várias maneiras, de perceber. Na época de Paulo era uma coisa muito complicada, mas hoje nós temos WhatsApp, nós temos os jornais, as redes sociais. Hoje o mundo é pequeno. Na época de Paulo ele fazia o que ele podia, escrevia carta, orava, e nós temos hoje ferramentas que nos dão acesso, como nós vimos aqui, de crianças que, olha só que bênção, crianças que nunca viram o seu rostinho bonitinho, crianças que nunca, talvez terão a oportunidade de passar esse batonzinho que você passou na boca, porque eles não têm liberdade. E sabe o que eles estavam fazendo? Vocês viram ali, tinha uma faixa ali, Rocha Eterna Vila Matilde. Eles demonstraram amor por vocês, eles demonstraram amor por mim, eles estavam orando, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos estar sendo abençoados com a palavra do Senhor hoje. Para pensar um pouquinho. Às vezes nós temos que sair dessa caixinha do nosso mundinho, porque crente é um barato, crente é uma figura. O crente, ele gosta de dar mostrar a sua supremacia. Ele sai às vezes do seu contexto de cristão, porque ele acha que ele está acima do bem e do mal, porque ele é cristão. Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para estar ali. Jesus deu esse exemplo, lavando os pés dos discípulos. Eu tenho que te servir constantemente. Eu sou escravo, vivo, mas não eu, porque Cristo vive em mim, e Ele me ensinou a ser servo. Então nós temos que ajudar, nós temos que fazer essa demonstração de amor. Paulo, ele ainda, aqui é bem interessante, que ele se mostra como se fosse um general para esses irmãos em Colossos aqui. Ele vai lá e coloca termos, ele é uma espécie de general à distância, ele coloca termos militares, se vocês forem perceber aqui, dentro dessa guerra, dessa batalha, para que as pessoas se mantivessem firmes nesse propósito, que é abençoar os demais, defendendo o nome de Cristo. Olha só que interessante, ele fala assim, aqui no versículo... Diga para ninguém, conduzindo o Espírito convosco, como recebeste do Senhor, que ninguém vos engane com palavras persuasivas, vendo a vossa ordem. Essa ideia de ordem, vocês já viram aqueles filmes de batalha épica, aqueles filmes com guerreiros romanos, tipo o Gladiador, com o Russell Crowe, quando ele estava na boa forma, aquela coisa toda. Vocês viram que os soldados, eles se colocam em fileira ali, e ficam ali esperando o combate, todos enfileirados, com a espada em punho, com seus escudos, fazendo aquela formação de linha de frente mesmo para a guerra. É isso que ele está dizendo, quando ele diz a boa ordem em firmeza, ele está fazendo exatamente essa ideia, esse movimento, de que as pessoas têm que estar preparadas para essa guerra, para o bom combate da defesa do nome e da honra de Cristo, porque Cristo tinha que ser suficiente. Então ele vai e coloca esses termos militares, fazendo com que as pessoas venham a lutar, para que o propósito da salvação, que nós estamos comentando aqui, o alvo da salvação, se achegasse aos demais, que Cristo fosse realmente a plenitude de tudo. Então Paulo os ensina e nos ensina a lutar com o que nós temos. Ele vai mandar as cartas, então ele envia as cartas para quê? Tentando resolver esses problemas da igreja. Hoje, nós temos as pregações, nós temos a facilidade das transmissões, como ocorre uma transmissão pelo YouTube ao vivo.
Então nós temos essa facilidade de fazer esse papel que Paulo nos exorta a fazer. Um alvo para 2023, ganhar almas para o Senhor. Um alvo para 2023, demonstrar o amor e a caridade para com o próximo. E o próximo não é só esse camarada que está do seu lado aí, ou essa camarada que está ao seu lado. O próximo é aquele que você também não conhece, como nós já estamos enfatizando. Outra coisa interessante é a oração. Dá uma olhada, quem puder, o versículo de número 9, do capítulo 1 da mesma carta. Ele diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ouvir o problema que estava acontecendo, quando Epáfras trouxe este problema, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo aqui nos dá uma ideia assim, bem interessante, de como nós devemos orar. Muitas vezes, você já deve ter percebido, quem vem aqui na frente fala assim, eu vou orar, aí fala, ou então a pessoa está orando aqui, fala, nossa, ele está orando pela mesma coisa, rapaz, não muda a oração, sempre ora pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas, aí você vai lá e até critica o camarada, né, é porque a gente não está ouvindo a nós mesmos, porque nós também fazemos isso, nós geralmente oramos pelas mesmas coisas. Nós temos que abrir um pouco o leque dos nossos propósitos, e nós devemos começar a interessar, nós começamos a demonstrar esse interesse e orar por outras situações, orar por outras pessoas. Eu e minha esposa, nós estávamos lá na academia, né, projeto para ficar marombado, verão 2023, aquela coisa toda, e um dia à noite, deve estar fazendo umas 2, 3 semanas, acho que até menos. Ela falou assim, Sandro, ela não me chama de Sandro, ela me chama de amorzão. Ela falou assim, amor, a gente precisa orar pelos professores da academia. Porque um é homossexual, o outro a gente não sabe o que é, o outro parece que está perdido. E aí ela falou, e nós precisamos orar porque eles precisam de Cristo. Rapaz, aquilo me tocou e nós temos orado. Ontem à noite eu não orei por eles. Aí ela pegou e falou, Sandro, falei, oi, ela, você não orou pelos professores? Aí eu falei, fico ouvindo a oração dos outros, né? Lembra que eu falei anteriormente? E eu falei, é mesmo lá, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles e faça resplandecer a luz para que eles venham se converter. Mas é esse o propósito, não é porque eu estou fazendo, não é porque Deus tocou no coração dela, porque Deus toca os homens, os maridos, tem que ficar bem atento, porque Deus toca no coração da esposa, que homem é insensível, homem é só Jesus, homem é só porrada, mas é verdade, viu, Gabriel, é verdade. Então, não é porque eu estou orando, mas é porque nós devemos fazer isso, eles precisam de Jesus, e nós devemos estar modificando a nossa oração, pedindo a Deus, clamando ao Pai, para que Ele venha trazer a bênção. E sabe o que é o mais interessante? É pedir a Deus para que Ele nos use, para que nós possamos ser luz para eles. Que Deus nos instigue, abrindo oportunidades, para que eles possam ver a diferença em nós. Porque eu volto a dizer, é fácil aqui. Demonstrar amor aqui dentro é tranquilão. A presbítera vem aqui e fala, depois me procura, e você vai lá, Jesus, está aqui uma bênção, uma oferta para abençoar o pessoal da Índia. Isso é fácil. Agora difícil é aquele cara que vai e te esculacha, que quer te ver por baixo, aquele camarada que, enfim, Deus conhece seu coração e sabe de quem Ele está falando, e você olhar e falar assim, Senhor, abençoe, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Senhor, me ensine a ser luz para ele, para que ele venha se converter. Não é que você vai ser bobo, que tem gente que fala assim, não, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não sou otário. Não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa amar ao próximo como você ama a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. E esse mandamento não está desvinculado de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas não pisa no meu pé, senão eu grito ai. Quando eu grito ai, o negócio é difícil, não é fácil. Não estou falando para você que é fácil. Sandro, você faz isso? Tem hora que eu sou pecador, eu sou humano também, que nem você. Mas Deus me exorta. Sandro, ele precisa de Jesus. E olha só que coisa maluca. Se ele aceitar Jesus, você não gostando dele, é capaz dele ir e você ficar.
duro, mas é Bíblia. Por que Paulo está interessado? Porque Paulo quer mostrar o amor maior, o tesouro maior. O maior tesouro é Cristo. Vocês sabem por que tem essa vírgula aqui? Em língua portuguesa nós falamos que isso aqui é um aposto. Aposto em língua portuguesa é um termo que explica o termo anterior. Deu para entender? Então ele é o maior tesouro que tem que ser para mim, para você e para toda a humanidade. Só que como é que eu vou demonstrar, se falar de um amor maior, é meu maior tesouro, se não está rolando, se eu não estou conseguindo fazer com que ele seja o maior tesouro, se eu não estou dando testemunho, se eu não estou amando, se eu não estou agonizando por essa pessoa que me faz sofrer. Nós tivemos em casa um pequeno problema com uma tia da Larissa e eu fiquei revoltado. Essa mulher está abençoada. Aí ela olhou para mim e falou assim: Sandro, que Deus a abençoe, vamos fazer a coisa acontecer e o Senhor toma conta, vamos orar por ela, pedindo a benção de Deus. E aquilo acalmou meu coração. Porque eu sou filho de pernambucano, tem alguém aqui que é pernambucano? Filho de pernambucano? Rapaz, nós somos uma raça brava, é um povo bravo, e a gente se revolta com as coisas. Mas Deus nos ensina nessa noite a manter a tranquilidade, porque Ele vai tomar conta de todas as nossas causas. O que leva você a lutar? Pelo que você está lutando? Pelo que você está agonizando? Os seus esforços, para aquilo que você se dedica, vai revelar qual é o seu tesouro. Aonde você está depositando a sua fé, aonde você está depositando o seu pensamento, a sua esperança, é o que vai revelar qual que é o seu tesouro. Isso fica uma pergunta para você refletir. Aquilo que ocupa a sua mente, que ocupa a minha mente, aquilo que me deixa acordado de madrugada, aquilo que ocupa a minha afeição, os meus sentimentos, as minhas emoções, é aquilo que vai revelar qual que é o meu tesouro. Nós estamos passando por uma situação muito crítica, muito complicada na Igreja do Senhor dentro do Brasil. Pessoas que depositam a fé em homens, porque fulano vai resolver, porque fulano não vai deixar acontecer a perseguição com a igreja. Sua fé está sendo depositada no lugar errado, então o seu tesouro não é X ou Y. O seu tesouro não está no banco, no homem, em esquerda, direita. O seu tesouro tem que estar em Cristo, porque aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Então não deposita sua fé no homem, não deposita sua fé em filosofia, em partidarismo, em X ou Y. Viva Cristo e o tenha como maior tesouro. Aonde está o seu coração, é ali que estará o seu tesouro. O coração para o judeu é onde vem o entendimento, é uma analogia, uma metáfora. Então quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do seu pensamento, da sua alma, sabe, daquilo que você é, da tua essência. Então onde está a sua essência, onde você está depositando a sua fé, é onde estará o seu tesouro. Aí você fala assim: não, Sandro, mas eu amo a Deus, eu gosto de Jesus, mas Ele está sendo tudo na sua vida? Jesus está sendo tudo na minha vida? Ele está sendo o meu grande alvo? Eu estou circulando Jesus? Eu estou circulando que eu quero ser mais crente, eu quero amar aquele que está do meu lado, eu quero amar aquele que não está do meu lado, eu quero amar aquela criancinha na Índia que orou, não entendi nada que ela orou, ia batendo ali, é pentecostal, já deu para entender isso, né, que é penteca, e batendo ali, clamando, aleluia, amém, está orando aí, está pedindo a bênção, então eu estou amando ela também, eu vou dar a ofertinha. Pode ser, cadê a Suzy? Perdi a Suzy de vista. Pode ser pouquinho? Não pode, Suzy? Eu não sei onde ela está, não estou enxergando aqui. Míope não enxerga. Mas pode ser. Você vai abençoar essa vida? O amor de Deus ao próximo tem que estar ligado com o seu amor a Deus. Tomás de Aquino, ele falava assim, né?
que nós temos que ter uma devoção tão grande. Ele tinha uma devoção tão grande a Deus, mas ele desvinculava de amar o próximo. Ele falava que não, amar a Deus não conciliava em você se misturar com as coisas do mundo, se misturar com o povo. E você precisa fazer isso, não de maneira errada. Que tem gente que fala assim, vou pro bar, tomar uma cerveja, Celção, porque eu vou ganhar os caras para Cristo lá. Não, pelo contrário, você está dando mau testemunho, você vai para o inferno. Tá? Porque a Bíblia fala que se você escandalizar um dos pequenininhos, é mais fácil você amarrar uma âncora no seu pescoço e se atirar no mar. É isso que a Bíblia me ensina. Mas quando você vai lá sendo exemplo na escola, na faculdade, no serviço, no lar, com a vizinha, sabe? Quem que fala com a vizinha? Quem fala de Jesus para a vizinha? Fala que Deus a ama e que eles têm que ser exemplo. É isso. É você mostrar a diferença. É complicado, mas não é impossível. Nós devemos nos esforçar sempre para que Cristo seja nosso maior tesouro. E o que significa isso? Nós temos aqui dentro da passagem 2 anseios. Nós vamos falar de 2 anseios e 2 propósitos já para finalizar. O primeiro anseio está no versículo de número 2. Ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Então nós temos 2 anseios. O primeiro dos anseios são os pedidos de orações, né? Ele é meio complexo, ele nos dá aquela ideia de 2 tipos de pedidos de oração. Um numa linha horizontal e outro dentro de uma linha vertical. Quando nós falamos horizontal, nós estamos falando da unidade em amor. O nosso relacionamento dentro da própria igreja. Mais para frente, aqui no capítulo de número 3, verso 13 e 14, ele diz assim, Paulo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos da caridade, em outras traduções, o amor, que é o vínculo da perfeição. Igreja dividida, o capeta faz a festa, o inimigo samba em cima, deita e rola. Nós tínhamos, né, uma ideia antigamente que falava assim, né, que a união faz a força. Já viram isso? Tem o propaganda do açúcar, né, do açúcar união, aquela coisa toda. E a união, por vezes, ela traz coisas ruins. Nossa, Sandro, como que é assim, né? Quando você se une visando o mal do próximo, você está fazendo uma coisa ruim. E a bênção de Deus não vai prosperar. Ele diz o quê? Revesti-vos da caridade, do amor. Se alguém fez uma coisa contra você, perdoa. Sabe por quê? Porque nós fizemos coisas piores e Cristo nos perdoou. Eu não sei teu testemunho. Nem sei, tem gente que eu não sei nem. Eu vejo o Guilherme aqui todo dia, quase na igreja. Eu não lembro, não sabia o nome dele. Ah, que vergonha. Vergonha. Deus me perdoa. Você fala, não, irmão, está perdoado. Mas é verdade. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei com que coração você entrou aqui hoje. Mas Ele nos perdoou. Então, se você tiver alguma queixa, essa é a noite. Esse é o momento. Não circula o trem para 2023. Nós somos atemporais. Nós estamos em Cristo e Cristo é atemporal. Eu não preciso, amanhã eu vou. É hoje. A hora é agora. Então, circular um alvo, que seja um alvo também esse seu para essa noite, para esse momento. Perdoar aquele que me machucou. Perdoar aquele que me trouxe problema. Perdoar o irmão, a esposa, o esposo, aquele que está lá fora, o vizinho, a vizinha. Manda um WhatsApp para ele. Tem um WhatsApp agora. Dá para ser instantâneo. Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa porque eu briguei com você por causa da política, porque eu sou Lula, você é Bolsonaro. Me perdoa. Eu quero ir para o céu e quero levar você junto comigo lá, pela graça e pela glória do Espírito Santo de Deus. Não fica nessa pecuinha, nessa vã contenda. Perdoa como Cristo nos perdoou. O outro ponto, ele é vertical. A certeza do entendimento. A certeza sobre a pessoa e a obra de Cristo. Muitas vezes, a pessoa ela perde. Você fala assim, minha igreja é uma igreja abençoada.
é uma igreja neopentecostal, com alguns pregadores de filosofia reformada, que trazem ali, falando que Deus te deu a salvação, que você é salvo em Cristo Jesus, que fala sobre arrependimento, que fala sobre a vida eterna, aquela coisa toda. Mas muitas vezes nós deixamos de desfrutar essa plenitude. Sabe por quê? Porque nós somos homens e a gente pisa na bola, a gente acaba esquecendo das coisas. E Paulo, ele traz uma exortação do quê? A certeza do entendimento. Davi, quando ele se deitou com Batseba, ele cometeu ele pecou contra o Senhor. Batseba era a esposa de Urias, ele mandou Urias para a linha de frente da batalha, está lá em 2 Samuel capítulo 11, se não me falha a memória, e Urias morreu, e ele foi lá e pegou Batseba para ser a sua esposa. Enquanto ele estava com Batseba, ele, nem aí, estou com ela, estou aí, estou beleza, até que Naamã vai lá e o repreende. E aí sabe o que Davi fala? Ele se confronta consigo mesmo, e ele lá no Salmo 51, ele escreve: Senhor, não afasta de mim a tua salvação. Ele se arrepende, ele volta. Então, se você estiver nessa noite, estou bem perdido na minha escuridão de alma, de vida, o Santo falou que eu posso ir para o inferno se eu não me converter. Esse é o momento. Não digo você se converter, digo você voltar aos princípios, que nem dizia o hino: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, eu quero rever meus preceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, eu quero voltar ao início, eu quero voltar ao primeiro amor. Carlinhos Félix, ao primeiro louvor, eu quero voltar a Deus. Voltemos ao Senhor. Sabe por quê? A sétima maravilha do mundo me apresenta uma coisa muito maravilhosa. Ela está lá no Rio de Janeiro mostrando um Cristo de braços abertos. Óbvio que é uma imagem, uma escultura, mas ela é exatamente aquilo que Cristo está fazendo, esperando o pecador arrependido de braços abertos. Sabe por quê? Como nós dissemos no início: vinde benditos do meu Pai. Só que você precisa conhecer a profundidade de Cristo, para não perder os tesouros ocultos que está aqui no capítulo 3. E que tesouro é esse? Imagina, Gabriel, que Jesus é uma mina que tem todos os minérios, tem tudo ali. Aí você fala para o pessoal: vem visitar a mina, tem tudo aqui. Aí o cara vem e fala: legal essa mina, mas e aí? Você precisa levá-la à profundidade de Cristo, mas você só leva a profundidade. Só Ismael, pai, eu só levo a profundidade de Cristo quando eu conheço a profundidade de Cristo. Então você que falta no carisma, que não vem, que não lê a Bíblia, que só pega na Bíblia para vir para o culto, estude a Cristo, mergulhe em Cristo, e você vai ver que bênção que é isso. Você vai ver que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Tudo isso aqui, porque ele vai te levar a dois propósitos, dois anseios que nos levam a dois propósitos. Primeiro propósito é o crescimento, é crescer. Eu hoje falando com a minha esposa, eu falei: nossa lá, o Henry já está com 14 anos, daqui 3 anos ele vai entrar na autoescola, vai começar a dirigir. Aí ela falou: nossa, cresce, né? E nós como pais, nós falamos assim: que pena, ó, Ismael, tá maior que o pai, que pena, né? Que cresceu, deixou o cabelo arrepiado, está com a fratura do boxeador, que pena que cresceu. Só que se a irmã Nancy não desse comida para ele, ela ia tomar a comida do médico, do pediatra. Esse bebê não cresce. É que eu não queria que ele crescesse, mas ele tem que crescer, porque sinal de não crescimento é falta de saúde. E se você não cresce espiritualmente, desculpa, você é um crente fraco, sem fundamentação. Se você não tem alicerce na palavra, vai acontecer o que estava acontecendo com a igreja. Vocês estão entendendo essa amarração com a igreja de Colossos? Eles estavam sem profundidade, por isso estavam sendo levados por vãs doutrinas, levados por teologia fraca, levados por coisas que diziam que Cristo não era essencial. Então você precisa estar firmado dentro da palavra. Só que você só vai se firmar se você conhecer, você só vai se firmar se você querer crescer.
E é uma coisa interessante que eu aprendi com a minha esposa de novo. Está sendo uma declaração de amor aqui, né, isso aqui. Mas uma vez ela falou assim para mim: Sandro, como é que a pessoa pode falar que ama Jesus se ela não conhece, se ela não lê a Bíblia, se ela não estuda? Não dá para você, se você não conhece, não dá para você falar que ama a Deus. Então você precisa conhecer melhor a Cristo, você precisa conhecer melhor ao Senhor. O outro propósito, é um propósito na ideia um pouco mais negativa, né? É o discernimento. Ele vem trazer essa ideia de que Paulo não quer que a igreja seja enganada. Então quando você começa a crescer no Senhor, você começa a aprender, você começa a discernir o que é certo, o que é errado. O problema é que muitas vezes nós somos pessoas desesperadas. O desespero, na verdade, é o contrário de esperança. Esperançoso e desesperançoso é igual a desesperançoso, é igual a desesperado. Só que não tem esperança. Imagina, Nancy novamente, cadê um? Vou pegar aqui, eu vi um bebê, ouvi, não vi. Tem um bebê aí, circulando. Está ali? O bebê. Minha irmã, quando ele fica doente, você cai no desespero, não cai? Porque a mãe é assim, fica desesperada. Ela fica sem saber o que fazer. E aí, se não está alicerçado, se falarem assim, tamanho desespero, ela não sabe mais o que. Você fala assim: olha, se você der 3 pulinhos, às 3 horas da tarde, atrás da porta, vai ser curado. Aí ela pega e olha. Por causa do desespero. O desespero te leva a uma teologia fraca. Eu fui um pouco além. Mas quantas vezes a gente pega e fala assim: põe a água ali do lado da TV, com o pastor orando. Joga o sal atrás da porta. Tem crente que fala assim: não, é que eu estou com o espírito do meu avô, uma maldição. Meu irmão e minha irmã, antes que você ataque pedra no Sandro, eu quero te dizer uma coisa: toda maldição, tudo que você puder imaginar de ruim, foi levado quando o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Sabe aquele hino que o pastor teve uma infelicidade, o pastor Kleber Lucas teve uma infelicidade em uma declaração, né? Eu li a tese, tá, gente? A tese é horrível, não percam seu tempo. Mas eu li a tese, e ele disse que aquilo era um hino racista, aquela coisa toda. Gente, o texto de Isaías diz que quando o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário, toda a vermelhidão que significava a impureza foi tirada. O branco não significa uma questão interracial, significa que eu e você somos limpos para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque no dia que você aceita Jesus verdadeiramente de coração, sem frescura, porque tem gente que aceita, mas não aceita, ele não quer mudar de vida. Ele aceita por interesse, tá, Gabriel? Ele aceita porque ele quer ter uma bênção. Mas quando você aceita, reconhecendo que você é pecador, que você necessita da graça de Deus e que você quer viver para Ele, você se arrepende de verdade dos seus pecados. A minha Bíblia diz o seguinte: que Ele me justifica, me regenera e me santifica. E aí, que coisa maravilhosa, eu me torno mais branco, mais alvo do que a neve, para a glória do meu Senhor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Então não fica desesperado. Você não precisa ficar orando ou repreendendo o demônio X, demônio Y. Creia na palavra do Senhor. Confia nele. E todas as demais coisas ele toma conta. Sabe quando você ora ali a oração do Pai Nosso? Já viram ali? Lá em Mateus ele fala assim: quando orar, ora assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e tal. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é meu coração, porque meu coração é enganoso. Mas eu quero a tua vontade, Deus, porque ela é pura, perfeita e agradável. Aleluias. Vamos concluindo então. Espiritualidade sem uma boa teologia, ela vai ser rasa, ela vai ser sem fundamento. Tem gente que fala assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ler um bom livro, eu não tenho tempo para estudar, eu não gosto de ler, não quero ler, não acho legal ler, não tenho. Toma cuidado, arrume tempo. Cristo tem que ser o seu maior tesouro. Todos esses outros alvos práticos que nós temos,
abandonar pecado, praticar perdão, ser firme em Deus, familiares, tudo isso é uma bênção. Mas todas essas práticas, elas só vão realmente fazer sentido se nós estivermos alicerçados na cruz do Calvário. Ou seja, se eu tiver me convertido de verdade, se eu estiver trilhando e sendo exemplo para quem precisa lá fora. Eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu tenho que olhar para ele e para todos os outros umbigos que estão aí, para todas as outras pessoas que estão necessitadas. Nós temos que aspirar a Bíblia. O capítulo de número 2, eu ia terminar aqui com o hino, mas devido ao horário não farei isso. O capítulo 2 de Provérbios, praticamente foi feito um estudo sobre a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, e pegou-se o capítulo de número 2 de Provérbios, juntamente com o capítulo número 2 de Colossenses, e foi percebido que existem, muitas, praticamente quase todas as palavras são iguais. Você sabe por que isso? Porque Paulo estava cheio de Deus. Paulo estava cheio da palavra do Senhor, estava cheio de Bíblia. Isso nos leva ao entendimento de que eu e você temos também essa capacidade. Que nós estejamos alicerçados, cheios da palavra de Deus. Eu conversava com o pastor Fábio, pastor da igreja Batista Ágape, lá de Mairiporã, e ele falou que o irmão do Ademar de Campos foi na igreja dele. O irmão do Ademar de Campos, eu não lembro o nome dele agora, você fala assim para ele, porque Deus, ele te fala o versículo, o capítulo, o livro, ele sabe de cor assim. Aí uma irmã chegou para ele e falou assim, ô pastor, pegou nele, se esfregou, sabe que nem quando a gente esfrega quando a pessoa está cheirosa? Aí você, cadê o Vagnão? O Vagnão fez isso com o pastor, foi abençoado, ganhou até um perfume, né? Ali, você se esfrega ali e falou, oh, nossa. A irmã fez isso com ele, foi lá e deu aquela esfregada e falou assim, pastor, eu quero essa unção. Aí ele pegou, como todo bom reformado, falou assim, irmã, primeira unção que está em vós, ela permanece, não tira, isso é Bíblia. Segundo, irmã, é só você ler a Bíblia, não precisa de unção, é só você estudar, se dedica a Cristo, e Ele vai te abençoar. Vocês estão entendendo? Então você não precisa de movimentos mágicos aqui, só precisa dar um passo. Eu peço para que você fique em pé, em nome do Senhor. E você que nessa noite quer dar esse passo, você que nessa noite quer atingir alvos, mas não os seus alvos pessoais, mas aqueles alvos que estão lá fora, você que quer abençoar pessoas, você que ardeu no seu coração o chamado para fazer a obra, você que está querendo, não, Senhor, eu quero dar um passo de fé, eu quero me acertar, eu quero me consertar, eu quero ser mais crente, como volta e meia eu oro também, que eu quero ser mais. Você pode orar aí do seu lugar, ou você pode vir aqui à frente, em nome do Senhor, e nós oraremos juntos. Sabe por quê? Porque quando eu oro com você, algo diferente acontece. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele está lá. Então se nós ligarmos aqui na terra, a Bíblia me diz que será ligado no céu, e grandes coisas o Senhor fará por nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Você que deseja pode vir aqui, você que tem vergonha, se quiser ficar no seu lugar, fica. Você que quer agora mandar o WhatsApp pedindo perdão para aquela pessoa, você pode mandar. Ninguém vai te repreender não, porque você está usando o WhatsApp. Mas vamos deixar Deus fazer a obra e nos consertarmos, atingir, circular novos alvos hoje, não para 2023, mas para o agora. Senhor, eis-nos aqui, eu chamo os líderes, enfim, para orar aqui com quem estiver aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, não porque tenhamos saído dela, mas através da oração, ó Deus, pedindo a Ti, ó Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha fazer uma obra em nossos corações. Deus, venha nos converter, ó Senhor, o nosso coração pecaminoso, o nosso coração, ó Pai, que está às vezes cheio de coisas ruins, coisas que não pertencem ao Senhor. Pai, converte-nos aos Teus caminhos. Deus, não retira de nós a Tua salvação, Senhor. Antes, ó Pai, lembra-nos de nós, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, nos apresentarmos a Ti, ó Deus, como obreiros, como homens e mulheres aprovados por Ti, ó Deus. Se estabelecer, se colocar diante do Teu altar, ó Pai, como sacrifício vivo, ó Deus, e que suba ao Teu altar, ao Teu trono de graça, ó Pai, com um cheiro suave, ó Pai.
e que o nosso louvor, ó Deus, seja agradável a Ti, ó Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai, crescendo, que nós possamos estar, ó Deus, caminhando, ó Pai, rumo a algo maior, Senhor. Não simplesmente alvos, ó Deus, que sejam alvos pertencentes ao nosso dia a dia, ou alvos que sejam somente para o nosso bel prazer, mas que nós possamos rumar ao Senhor, rumo à vida eterna, ó Deus, para morar na cidade santa contigo, ó Deus. É o que nós queremos, é o que nós desejamos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor. É nisso que eu te louvo, ciente de que o Senhor é aquele Deus que inclina os Teus ouvidos para ouvir as nossas orações. Pai, eu te agradeço no precioso nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Aleluias, amém. E as palmas podem louvar e agradecer ao nome do Senhor, porque Ele é digno, aleluias.